Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciou o maior programa de construção de porta-aviões do mundo. O ataque japonês contra Pearl Harbor tinha mostrado que a guerra naval estava diferente. Não estava mais no mar, mas sim estava nos céus. A resposta americana foi a classe de navios Essex, um porta-aviões pronto para dominar os mares. Entre eles surgiu um navio que faria uma das carreiras mais incríveis entre os porta-aviões, o USS Ticonderoga. Sua quilha batida foi no 1º de fevereiro de 1943, na Virgínia. Curiosamente, ele tinha nascido com outro nome, USS Hancock, mas durante a construção, no dia 1º de maio de 1943, a Marinha decidiu mudar seu nome, USS Ticonderoga. O nome homenageava a captura do forte Ticonderoga na Revolução Americana, em 1775. Aquele forte havia favorecido a artilharia para os revolucionários durante a Revolução Americana. Agora, quase 2 séculos depois, o nome vem à tona para servir uma guerra mundial. O novo porta-aviões pertencia a uma classe chamada Essex, que possui cascos longos. Era muito maior do que os primeiros navios daquela classe, e ele tinha muito mais capacidade defensiva. Com mais de 270 metros de comprimento e carregando mais de 36 mil toneladas, sua propulsão gera mais de 150 mil cavalos, sua velocidade passa exatamente de 33 nós. A bordo podia operar mais de 100 aeronaves, caças Hellcat, bombardeiros Helldriver, torpedos Avenger, tudo projetado para destruir bases e aeronaves japonesas. Poucos meses depois, em 8 de maio de 1944, ele vinha incorporado oficialmente na Marinha dos Estados Unidos. O seu primeiro comandante era o Dixie Kiefer. Era um homem veterano e muito bem respeitado. Um líder que em breve seria colocado à prova em uma das missões mais difíceis. Após treinamento no Caribe, na oeste da costa americana, o porta-aviões Ticonderoga recebeu suas primeiras missões. O destino era o Pacífico, o maior campo de batalha naval que já existiu. E a guerra estava no seu auge de tensões e mortes. Em outubro de 1944, o USS Ticonderoga chegou em Chile. Ali ele integrou na poderosa Força Tarefa 38, a lendária Fast Carrier Task. Era a principal força-tarefa dos Estados Unidos. Seu trabalho era completamente destruir qualquer força de resistência japonesa. No dia 5 de novembro de 1944, o Ticonderoga lançou seus primeiros ataques. As aeronaves do seu grupo aéreo foram para Luzon, nas Filipinas. Os aeródromos japoneses foram bombardeados. Instalações militares foram destruídas, navios inimigos foram atacados. Entre os alvos estava um cruzador pesado japonês chamado Uchi. Os pilotos daquela embarcação, o USS Ticonderoga, participou diretamente desses ataques, quem afundou essa embarcação japonesa. A estreia não podia ter sido mais intensa, mas os japoneses estavam usando uma outra tática de ataque, os kamikazes. Pilotos que transformavam aqueles aviões em verdadeiros torpedos. Naquele dia, os kamikazes atingiram o porta-aviões USS Legston. O Ticonderoga escapou sem arranhões, mas os tripulantes avisaram o que estava por vir. No dia seguinte, o porta-aviões realizou um dos mais ataques contra os comboios japoneses. Foram ataques a Luzon, ataques à Baía de Manila, ataques reforçados nas Filipinas. As aeronaves japonesas foram destruídas tanto no solo quanto no ar. O ritmo operacional era incessante. Era decolagens, pousos, reabastecimento, bombardeios e combates aéreos. Tudo ocorria durante dia e noite. A bordo, milhões de homens estavam trabalhando incansavelmente, desde mecânicos e pilotos até os próprios médicos. Todos sabiam que qualquer mínimo de erro podiam custar vidas. E mesmo assim, o navio seguia com diversas vitórias. Em novembro, o Ticonderoga participou de mais um ataque, o cruzador Kumano. Também ele participou de destruições das embarcações japonesas. Parece que nada poderia interromper o avanço americano, mas ainda o Pacífico reservava grandes desafios. Em dezembro de 1944, enquanto apoiava as operações das Filipinas, o Ticonderoga começou a enfrentar um inimigo diferente, a natureza. A Força Tarefa 38 procurava uma área adequada para reabastecimento quando entrou em uma rota de um dos furacões. A tempestade ficou conhecida como Tufão Cobra. Os ventos atingiram os porta-aviões, tudo de uma forma devastadora. Ondas gigantes varriam o convés, navios desapareciam nas montanhas gigantes de água. 3 destroyers americanos afundaram, mais de 800 marinheiros morreram. Foi um dos piores desastres meteorológicos. O Ticonderoga conseguiu sobreviver e sofreu danos limitados, mas seus tripulantes jamais esqueceram aquela experiência. Aquela tempestade mostrou que um dos maiores porta-aviões que estava no mar também estava vulnerável à natureza e que ele era muito forte. Agora o Ticonderoga avançava ao norte,
norte, em direção a Formosa, ou, como você quiser chamar, Taiwan. O que aconteceria ali marcaria para sempre a história dos porta-aviões americanos. 21 de janeiro de 1945, um dia que marcaria para sempre na história do USS Ticonderoga. Naquela manhã, os aviões americanos bombardeavam os aeroportos japoneses. O clima era favorável, excelente para operações aéreas, mas também excelente para favorecer os kamikazes. Pouco depois de meio-dia, os kamikazes atravessou a barreira de defesa e mergulhou de cabeça diante do porta-aviões. O impacto aconteceu próximo à bateria de 5 polegadas. A bomba explodiu, aeronaves foram destruídas, as explosões ocorreram logo em seguida e o incêndio tomou conta da sua embarcação. Mas o pior estava chegando. Enquanto eles tentavam controlar o fogo e tudo o que estava acontecendo, outro kamikaze conseguiu romper a sua barreira de defesa. Atingiu o costado próximo à ilha. A explosão abriu novos focos de incêndio, mais aeronaves pegaram fogo, estilhaços atravessaram o compartilhamento, homens foram lançados para o convés. O comandante, o Dixie Kiefer, também foi ferido. Mesmo machucado, ele permaneceu dirigindo contra o combate. Foi então que aí entrou uma decisão histórica. Ordenou o alagamento controlado de compartilhamentos. O objetivo era inclinar deliberadamente o navio. A manobra funcionou, porque eles queriam que o navio se inclinasse para os destroços cair no mar. Após hora de luta desesperada, eles conseguiram vencer, mas o custo foi terrível. Mais de 144 pessoas faleceram. Mesmo assim, o navio continuou flutuando. Não precisou ser rebocado, mas ele contrariou todas as estatísticas. Após o ataque, o navio se retirou da zona de combate e chegou ao Chile. Depois seguiu para os Estados Unidos e aí ele foi consertado em Puget Sound. A velocidade dos trabalhadores impressionou, porque em menos de 3 meses, o porta-aviões USS Ticonderoga estava novo. No início de maio de 1945, ele estava retornando para o Pacífico. Retornando ao combate, para muitos tripulantes aquilo parecia impossível, porque poucos meses antes, aquela embarcação estava sendo condenada. Agora voltava para enfrentar o Japão mais uma vez. O retorno teve um impacto moral. Era a prova que um dos golpes mais violentos dos japoneses não havia sido palho para destruir o porta-aviões americano. Durante junho, julho e agosto de 1945, o porta-aviões USS Ticonderoga participou de mais uma vez de ataque contra o Império Japonês. Seus aviões atacaram Kyushu, Honshu, Hokkaido, Tóquio, Nagoya, Osaka e Kure. As operações se tornavam cada vez mais devastadoras. A indústria japonesa estava entrando em colapso. A Marinha Imperial Japonesa praticamente estava deixando de existir. Em julho, os aviões que ficavam no Ticonderoga participaria de mais um ataque, mas os navios que ficaram remanescentes no mar. Os coraçados como Ise, Hyuga e Haruna foram atingidos. O objetivo naquela época era muito simples: eliminar qualquer tipo de resistência. Em agosto, novos ataques atingiram Tóquio. A derrota japonesa tornava inevitável. Então vieram as bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Depois de 2 dias, veio as notícias: o Japão havia sido se rendido. Para os homens do Ticonderoga, aquela guerra havia sido marcada entre percas e sobrevivência. Eles haviam atravessado por um dos piores conflitos da história e haviam sobrevivido. E bom, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscrever-se e até o próximo vídeo.